Presidente, primeiro, nós estamos vivendo, evidentemente, um momento em que a disputa se amplifica, isto é normal, e esta é a hora em que todos temos que ter a maior serenidade. Cada um aqui vai defender as suas ideias, cada partido vai colocar os seus posicionamentos. Aqui não existem donos da verdade e aqui o plenário não se divide entre quem defende o Brasil e a economia brasileira ou quem não defende. Aqui ninguém tem força para suplantar o mandato de ninguém. São 513 deputados com as mesmas prerrogativas e todas elas serão utilizadas nesta disputa. Nós temos uma posição muito clara, presidente. Esta proposta, que acabou de ser redistribuída na sua terceira versão, ela é uma proposta que não atende aos interesses do país. Esta proposta procura cortar as aposentadorias num ajuste fiscal cruel, aposentadorias de trabalhadores do regime geral da Previdência. Eu falo aqui, presidente, com o pedreiro da construção civil, com o metalúrgico, com o garçom que nos serve. Falo aqui da empregada doméstica, falo aqui do comerciário. E sabe por que nós estamos obstruindo, presidente? Porque nesta proposta está escrito que estes trabalhadores que não têm privilégio nenhum, esses trabalhadores que ganham R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000, hoje têm o direito de se aposentar aos 65 anos, os homens, e aos 60 anos as mulheres, pela média de cada 10 anos, pegar os 8 anos de melhores contribuições. O que o relator coloca aqui, nisto que alguns de vocês querem transformar em salvação da economia brasileira, é o seguinte, deputado André Figueiredo, deputada Jandira, é dizer para este trabalhador que na regra atual vai se aposentar por R$ 2.000, que, por exemplo, se ele aos 65 anos tiver 25 anos de carteira assinada, deputado Bira, vão cortar 30% da aposentadoria dele. E a média de cálculo, ao invés de ser 8 de cada 10 anos, os 8 anos de melhores salários, quer colocar os 10 anos de cada 10 para diminuir mais 10%. Então, por exemplo, um trabalhador da construção civil que está me ouvindo agora, que tem 62 anos, vai se aposentar só aos 65, não tem 55, não tem aposentadoria precoce. Vão cortar, se ele hoje tem direito de 2.000 de aposentadoria, ele pode acordar no outro dia de manhã tendo 1.200, 1.000, corte de 30%, 40%. Onde está o privilégio deste trabalhador? Se é para falar sério, não em ajuste fiscal, mas em corte de privilégio, libere o cálculo do regime geral da Previdência. Isso não tem nada que ver com o aumento da idade média da população. Se é para ajustar a idade média, então o brasileiro está vivendo mais, aumente 1 ano, 2 anos, faça uma transição, mas não corte, deputado Samuel, 30%, 40% da aposentadoria de um desses garçons que está aqui nos servindo. E eu sei que a oposição, às vezes, o governo vem e diz, isso é demagogia. Se isso é demagogia, vou continuar fazendo. Isso é defender os mais pobres. Não tem nada que ver com essa propaganda de combater privilégios. E aí tem outra coisa. Neste mesmo momento que querem cortar
30%, 40% da aposentadoria de uma empregada doméstica, as grandes fortunas estão tranquilas. O imposto sobre lucros e dividendos, esse diz o Paulo Guedes e o Bolsonaro, esse deixa para depois. Melhorar a cobrança dos devedores, não, isso agora não tem o que fazer. Agora a prioridade, deputado Chico D'Angelo, para salvar a economia brasileira, é o mesmo papo que usaram naquela tal da antirreforma trabalhista. Diziam, tira os direitos dos trabalhadores e aí vai brotar emprego para tudo que é lado. Tiraram os direitos e o desemprego é que aumentou. Este fundamentalismo liberal de querer sempre cortar o salário dos que ganham menos, sempre cortar a aposentadoria de quem ganha menos e sempre liberar, deputado Zé Guimarães, as grandes fortunas, liberar. Hoje o diretor acionista de um banco pode ganhar 500 milhões de dividendos no ano e não paga nada de imposto sobre esses 500 milhões. Vamos cobrar destes antes de tirar direitos desses trabalhadores do regime geral da Previdência. Vou debater aqui também a exclusão previdenciária. Aqui querem que um homem comprove no mínimo 20 anos de carteira e os brasileiros, milhões deles, chegam aos 65 anos sem ter 20 anos de carteira. Sabe o que vocês vão fazer com esse projeto? Jogar esses milhões de brasileiros na vala da não aposentadoria. São milhões, por que exigir os 20 anos? Isto é ajuste fiscal cruel. Vamos debater muito, presidente, e nós vamos resistir a essas mudanças.